Olá, eu sou Jorlevane, sou contadora, sou uma empresária contábil, faço parte do grupo da Mulher Empreendedora, do CRCMG, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre algumas dicas de como gerir o fluxo de caixa das empresas em tempos de escassez, em tempos de dificuldades. Não existe verdade absoluta, como diz a frase do Platão. Quando nós falamos em gerenciamento, é muito importante estarmos atentos aos estudos. Quando nós decidimos adotar algum modelo para as empresas, nós precisamos fazer ali adaptações. Cada empresa tem sua realidade, cada empresa tem seu contexto, e é muito importante que nós, contadores, façamos essa leitura, façamos uma correta adequação. Não podemos simplesmente trazer modelos ou experiências de uma empresa para as outras. Cada empresa requer, com todo cuidado e com toda atenção, um estudo direcionado. E é por isso que hoje vamos aqui dividir com vocês alguns tópicos que temos hoje desenvolvido ali com nossos clientes, mas que acredito ser de grande valia também para os colegas. Estamos em um momento onde vivemos uma crise na saúde e, como consequência, uma crise na economia. Em momentos como este, de dificuldade, é muito importante que as empresas adotem controles financeiros. É muito importante também estabelecer indicadores, Nós precisamos criar meios junto às empresas que nos possibilitem medir para gerenciar. Nós não temos como gerenciar aquilo que não é medido. Então, é um momento de muita atenção, onde nós, contadores, podemos contribuir muito para a saúde financeira das empresas. Torna-se necessário, neste momento, desenvolver estratégias. São momentos em que, às vezes, não podemos continuar trabalhando, continuar fazendo algumas coisas da forma que vínhamos fazendo. Então, é um momento também de busca por melhorias nos processos, por melhorias também no desempenho da nossa função. E isso, para nós, contadores, nós exercemos isso em dois papéis, de dois lados. Ora, como orientadores, contadores ali das empresas, e também precisamos adotar algumas decisões, tomar algumas medidas, como gestores também das nossas próprias empresas. E é muito importante falar sobre este papel do contador. O contador ele vem sendo chamado, ele vem sendo convidado, e vem diante aí de grandes necessidades de mudança. O contador ele precisa, de qualquer forma, ou de várias formas, se reinventar. E nós estamos, então, agora, mais que nunca, com um grande compromisso de cuidar da saúde das empresas. Nós temos que zelar pela permanência das empresas no mercado. Nós temos que contribuir. A ciência contábil é aquela que estuda o patrimônio, é aquela que estuda as mutações do patrimônio, que estuda as riquezas, Então, nós temos agora um grande papel, nós temos grande compromisso com os empresários, de ajudá-los a atravessar esse período, ajudá-los a passar por esse momento que tem sido, na maioria das empresas, um momento de grande dificuldade. E nós precisamos, com toda a força, com toda a dedicação, lutar pela permanência das empresas. E é um tempo também muito oportuno para relacionar. Interessante, porque estamos em época de isolamento, mas é tempo de relacionar com o nosso cliente. Nós estamos sendo chamados a todo momento pelas empresas. E, nesse papel do contador, esse contador mais próximo das empresas, é muito importante nas pequenas e médias empresas, onde, em poucos casos, eles possuem uma equipe formada por especialistas de cada área. Então, neste momento, nós,
contadores, precisamos desenvolver também outras habilidades. E hoje, quando nós falamos aqui sobre fluxo de caixa, sobre alguns cuidados para fazer o fluxo de caixa junto com o empresário, é muito importante que nós entendamos também que estamos diante de uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de melhoria no nosso próprio conteúdo profissional. E eu quero incentivá-los, né, a agregar valor com as empresas nesse momento. Nós precisamos somar forças, precisamos firmar boas parcerias. Tem muitos trabalhos que não podemos ali, né, nem talvez estejamos capacitados para fazê-los sozinhos. E aí a grande importância de trabalhar em conjunto com outros profissionais e estar próximo do empresário neste momento. Qualquer decisão errada, ela pode ser fatal, ela pode levar uma empresa, de fato, ao fechamento, ao encerramento das suas atividades. Então, nós temos que firmar, ainda agora, mais que nunca, um compromisso com essas empresas, de ajudá-las a se manterem no mercado. E quando a gente fala sobre fluxo de caixa, o que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa é o fluxo financeiro de uma empresa. É o total de entradas e saídas que vai acontecer ali no decorrer de curto, médio, longo prazo de uma empresa. E, quando nós falamos no fluxo do dinheiro da empresa, nós temos ali a capacidade de conhecer qual é o capital de giro daquela empresa, qual a necessidade de capital de giro que aquela empresa tem. E, para falar em fluxo de caixa, nós sabemos da relação direta que o fluxo tem com o capital de giro dessa empresa. E é muito interessante a gente perceber que, quando o fluxo é afetado, quando o fluxo de entrada e saídas é afetado na empresa, nós vamos incorrer em aumento, né, da necessidade de capital de giro, ou seja, há uma diminuição do giro que vai acarretar uma diminuição, um aumento, que vai acarretar em um aumento da necessidade de capital de giro daquela empresa. Então, como dica aqui, né, e como pontos também de atenção, de cuidado que nós, contadores, precisamos ter com as empresas agora, junto com os empresários, nós trouxemos aqui 5 pontos de atenção que, nesse momento, na maioria dos casos, com certeza, as empresas estão vivendo, e estes fatores estão, de qualquer forma, ou de forma direta ou indireta, afetando o giro das empresas. Nós podemos, primeiro, falar sobre a redução de vendas. Diante dos decretos, né, as prefeituras têm aí como meio também de controlar a contaminação, a pandemia. Estamos tendo muitos estabelecimentos fechados, atividades que estão impedidas de trabalhar, né, de operar, e isso traz como consequência a redução nas vendas. Essa redução de vendas, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser medida. Nós precisamos criar meios, indicadores de medir quanto em percentual, quanto em vendas as empresas estão perdendo neste momento. E, ligado ao fato da redução de vendas, na sequência, nós temos um outro fator que provavelmente ele ocorre também. Quando a empresa tem uma redução de receita, é muito comum ela entrar em um período de aumento de custos. Por que isso? Porque, quando ela reduz, quando ela perde receita, ela já estava ali em um ponto de equilíbrio. Mas, quando ela perde a receita, se o empresário não estiver atento aos seus números, não estiver acompanhando os números dessa empresa, automaticamente, se ele mantém o nível de custos que ele já tinha, que já existia naquela empresa, isso vai gerar um aumento nos custos. Quando eu digo aumento, eu estou falando sobre a relação percentual. Por quê? Se eu tinha um nível de receita para um nível de custos, quando esse nível de receita cai, automaticamente, se eu mantenho o meu nível de custos, em percentual,
ele está aumentado agora diante daquela nova receita. Então, nós precisamos acompanhar as empresas, precisamos estar atentos a isso, porque é muito comum as pessoas pensarem, mas se o estabelecimento fechou, automaticamente eu tenho ali redução de custos. Nem sempre. Existem alguns custos que eles continuam acontecendo, mesmo quando os estabelecimentos estão fechados. E quando a gente fala sobre custos, é muito importante também lembrar agora, mais uma vez, da importância do contador. As demonstrações contábeis, né? Quando nós já estamos ali junto às empresas, trabalhando com os balanços, trabalhando com as demonstrações de resultado, então nós já estamos ali vendo e acompanhando como que aquela empresa está se comportando no mercado, qual é a margem de lucro que ela tem nas suas atividades. Então, por isso que nós temos essa capacidade, essa condição rápida de, diante de uma queda de receitas, trabalhar com o empresário no sentido de evitar um aumento dos custos em relação àquele novo valor apurado nas vendas. Como terceiro ponto, nós temos também a possibilidade, não estou aqui falando de forma, né, que seja uma certeza, mas é muito comum esse terceiro ponto, que é o aumento das despesas financeiras. É muito comum, quando as empresas passam por dificuldades no seu fluxo de caixa, quando ela diminui a sua capacidade de giro financeiro, é muito comum ela depender de capital de terceiro. Então, quando as empresas buscam recursos de terceiros, né, ainda que aportados por pessoas físicas ou jurídicas, é muito comum, em consequência dessa captação, os juros. Então, os juros, eles impactam diretamente na formação das despesas financeiras. Quando o nosso cliente orça, quando ele fecha um preço de venda, quando ele elabora uma proposta, ele, em alguns casos, já projeta, sim, alguma margem ali de despesa financeira, mas nem sempre, como foi agora no caso da pandemia, foi algo que não estava previsto, foi algo que nos surpreendeu de alguma forma, não é? A maioria das empresas. Eu penso que talvez tenha uma empresa, sim, que, diante da sequência que veio aí pelo mundo, né, se prepararam de uma forma melhor. Mas eu creio que a maioria não estava preparada para esse momento. Ele nos surpreendeu, de fato. Então, são momentos em que as despesas financeiras tendem a aparecer, os juros tendem a aumentar, multas tendem também a aparecer nas empresas nesse momento. O crescimento da inadimplência é um outro ponto também. Nós, empresários contábeis, também estamos aí, né, preocupados com este ponto, e os nossos clientes também, porque, na sequência, na medida que ocorre desemprego, na medida que algumas empresas não estão conseguindo sobreviver, isso quando diminui o fluxo do dinheiro no sistema, na roda aí da economia, automaticamente ele incapacita as pessoas de honrarem com seus compromissos. Da mesma forma que estamos falando aqui sobre a importância do fluxo bem elaborado, do fluxo de caixa bem elaborado na empresa, na vida das pessoas também, da mesma forma, né? Na medida que a entrada de dinheiro diminui, automaticamente diminui também a capacidade dela de honrar com seus pagamentos. Então, o crescimento da inadimplência é algo também quase que inevitável neste período. E nós precisamos também, então, trabalhar com esta possibilidade nos nossos fluxos de caixa. E, por último, eu quero falar sobre um outro fator que afeta diretamente no giro das empresas, que é quando surge algum passivo oculto. É quando a empresa é surpreendida por algum valor que deverá ser pago e que não estava projetado, ele não estava no planejamento daquela empresa, ele não havia sido calculado. E em momentos como este também, nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente, mas é comum também que isso ocorra nas empresas. Quando nós falamos sobre os cuidados ao elaborar o fluxo de caixa nas empresas, eu quero aqui agora, com os colegas, com os empresários, pensar em 3 pontos de atenção.
nós vamos, ao elaborar o fluxo, né, ao trabalhar ali junto com os empresários, ao dedicar esse momento também para as nossas próprias empresas, eu quero destacar aqui 3 pontos. Primeiro deles, eleger prioridades. No momento em que você tem a redução da entrada de verbas, a redução, né, do seu giro, do seu capital de giro, nós vamos ter, em momentos como estes, de eleger prioridades. É algo até difícil, às vezes, de fazer, mas é uma ação que torna-se necessária. E, dentro da eleição dessas prioridades, eu coloquei aqui uma ordem. Na primeira delas, nós sabemos que temos os salários, nós não podemos deixar de honrar o compromisso com o salário das pessoas. Nós temos ali os colaboradores. Quando eu digo sobre os salários, não estou aqui também atribuindo a classe, a categorias, não importa se indústria, comércio ou serviço. Quando falamos de salários, eles são uma primeira preocupação dentro das empresas. Nós temos que manter os salários em dia. E, nesse tópico, nós temos visto aí o governo, né? Ele tem editado medidas. Nos últimos dias, nós, contadores, temos trabalhado de forma exaustiva no sentido de apoiar as empresas na tomada de decisão sobre a aplicação da MP 927 e da MP 936, que vieram trazendo aí várias possibilidades para que os empregos sejam mantidos. Muito importante esse ajuda, esse apoio que o governo vem dando para as empresas, não é? Ele tem sido fundamental na sobrevivência aí dos negócios, mas são decisões que o empresário precisa estar bem assessorado para, de fato, saber qual a melhor decisão, qual o melhor caminho a ser seguido, qual a melhor decisão a ser tomada. Quando nós falamos sobre redução, quando nós falamos sobre suspensão de contratos de trabalho, quando nós falamos sobre antecipação de férias, todos esses recursos, provavelmente, a maioria das empresas estão fazendo uso deles neste momento. Mas nós precisamos estudar cada tipo de empresa, cada segmento, cada cidade. É muito importante aqui alertar para isso. Cada cidade tem legislado sobre o funcionamento, né? Sobre o que são atividades essenciais ali. Nós temos decretos regulando sobre isso e eles são municipais. Então, se nós temos clientes em várias cidades, nesse momento precisamos acompanhar os decretos, precisamos identificar qual período ali está prevista essa paralisação, e, diante disso, é que nós vamos fazer as adequações do uso das medidas provisórias. Não podemos deixar que o cliente, sozinho, direcione tudo isso. Nós precisamos estar ao lado dele, estudar o mercado, estudar a forma como está comportando o segmento dele naquele momento, e, então, aplicar essas medidas. Todas são muito bem-vindas, têm sido de grande valia para a existência das empresas, mas nós precisamos entender que o nosso cliente sozinho, muitas vezes, ele não tem condições de fazer uma avaliação tão ampla de vários fatores. Então, nós precisamos estar ao lado dele nessa tomada de decisão. Um outro ponto importantíssimo também, quando a gente fala sobre elencar prioridades, é saber listar quem são seus fornecedores importantes, quem são seus fornecedores essenciais. Quais são aqueles fornecedores que, da mesma forma que com seus colaboradores, se você deixar de pagá-los, se você não honrar com algum compromisso, ele suspenderá o fornecimento com você. Então, neste tópico, nós temos que pensar se indústria, qual tipo de matéria-prima, se a empresa tem estoques ou não, não é?
Como que ela está preparada nesse momento? Como que nós vamos entrar em negociação com essas pessoas? Essa palavra negociação é uma palavra de extrema importância neste momento. Nós precisamos ajudar o nosso cliente e nós também precisamos desenvolver técnicas de negociação. Nós precisamos ter sucesso nas negociações. E isso é fundamental neste momento. Quando nós falamos dos fornecedores, nós temos ali para as indústrias, como eu estava dizendo, as matérias-primas, os materiais de consumo, né? Aquela classe ali de produtos essenciais para o seu negócio, para o giro da sua produção. Na classe dos serviços, nós temos também os fornecedores essenciais, aqueles que não podem ser cortados. Então, quando você elege ali as prioridades, você precisa, de fato, trazer essa meditação, não é? Você precisa ajudar o empresário a fazer essa eleição. Nós não temos como simplesmente dizer, olha, o fluxo caiu, não temos como pagar, mas a empresa precisa trabalhar neste planejamento. Então, quando a gente fala sobre os fornecedores, é muito importante, quero aqui, fazer uma meditação com meus colegas. Eu quero fazer aqui até uma provocação. Quando o nosso fornecedor ele vai estudar ali as prioridades dele, ou seja, aquele fornecimento que não pode ser cortado, será que o nosso nome, será que a nossa empresa contábil está na lista de prioridades dessa empresa? Será que o nosso cliente ele está olhando para nós, nesse momento, como serviço prioritário? Eu não posso deixar de pagar o meu contador? Será que ele está vendo em nós a importância que nós podemos, de fato, ter na empresa em um momento delicado como este? Então, fica aqui também uma meditação para nós, uma provocação para os colegas, né? Eu tenho feito essa meditação, tenho procurado também observar isso no dia a dia, como que nós temos, de fato, contribuído com as empresas. Eu acho que é um momento que, se você, na hora de elencar junto com o seu cliente, as prioridades, se você vê que ele não se lembrou de você na hora de listar ali os nomes, realmente você precisa se mover. E, como terceiro ponto aqui das prioridades, quero falar sobre as despesas financeiras. As despesas fixas. As despesas fixas, quando nós pensamos em eleger prioridades, tem algumas despesas fixas que também nós precisamos imediatamente chamar essas pessoas, esses fornecedores, para a negociação. E eu quero destacar um deles aqui, que é o aluguel. Nós estamos com muitos clientes com dificuldades para honrar os aluguéis nesses dias. Na medida que eu tenho uma redução de receita, automaticamente, em muitos negócios, principalmente aqueles que dependem de ponto, o aluguel ele é algo muito significativo, ele é um valor expressivo, na maioria das vezes, no seu fluxo. Então, existem empresas que, neste momento de dificuldade, elas estão se vendo sem capacidade para pagar esses aluguéis e estão também abrindo mão dos pontos que foram ali desenvolvidos em vários anos, né? E é preciso pensar, é preciso validar isso. Pode, sim, ser uma oportunidade de mudança de local e até mesmo de abrir novos mercados, criar novas possibilidades, mas, quando o nosso cliente vai fazer essa meditação, nós precisamos levar para ele alguns pontos também de levantamento de custos. Nós precisamos ajudá-lo a fazer um levantamento de custos sobre qual seria realmente o nosso custo para trocar essa empresa de endereço agora. Na retomada, quando a pandemia passar, e nós cremos que isso vai acontecer num momento breve, se Deus quiser, nós temos que pensar nisso, na retomada. Se a pessoa perdeu um ponto, como vamos fazer? Como se instalar de novo? Então, mais um item a ser trabalhado no nosso fluxo de caixa. Como outro ponto de atenção no desenvolvimento do fluxo, nós vamos falar sobre a possibilidade de
postergar ou mesmo de adiar o pagamento de tributos e de empréstimos e financiamentos. Estamos tendo muitas negociações, renegociações bancárias. Estamos diante de... O próprio fisco também, os governos, vêm também concedendo adiamento e suspensão de pagamentos. Só que nós contadores, precisamos manter estes valores no fluxo de caixa dos clientes. Nós não podemos deixar que ele suspenda um pagamento, adie um pagamento, sem que este valor esteja provisionado para frente, sem que ele esteja ali lançado, ainda que sem juros e multas, porque os impostos, pode ser, sim, que o governo venha a conceder alguma legislação especial, algum parcelamento, né? Mas nós sabemos que o valor principal, dificilmente ele vai ser modificado, dificilmente ele vai ser negociado. Então, não só com o governo, mas também com os bancos, nós precisamos manter nos fluxos aquelas parcelas que não estão sendo pagas neste momento, aquelas parcelas que estão sendo adiadas, e mesmo que em curto, médio ou longo prazo, em algum momento, as empresas vão ter que honrar com esses compromissos. E um outro ponto também muito importante na hora de elaborar os fluxos é saber evitar, né, como evitar a formação do passivo oculto nas empresas. Em momentos de renegociação, em momentos de negociação, em momentos que você elege prioridades, nós precisamos estar alertas e atentos para evitar a formação de passivos ocultos. E, quando a gente fala em passivo oculto, eu vou voltar até um pouquinho no item dos salários, quando nós falamos em salário como primeiro ponto na eleição das prioridades. Nós temos visto empresas que estão, nesse momento, talvez também confusas, e os empresários ficam confusos, sem saber mesmo quais as medidas tomar, e é comum começarem a arriscar mesmo. Nós temos visto algumas empresas suspendendo o contrato, reduzindo o horário de trabalho com alguns funcionários e mantendo essas pessoas, que seja ainda home office, mantendo essas pessoas no trabalho. Contadores, isso é crime. Nós precisamos alertar o nosso cliente sobre isso. Nós não podemos deixar que o cliente incorra em algo tão grave, isso é fraude. Então, nós precisamos, de fato, exercer nosso papel. Nós precisamos alertar o cliente sobre isso. Nós não podemos deixar ver essas coisas, nós não podemos deixar o cliente agir sem ter ciência da gravidade de um ato como este. Então, nós estamos aí diante de uma grande possibilidade. O empresário, quando não bem assessorado, quando ele não está bem informado, ele corre um grande risco de formar um passivo oculto nas empresas neste momento. Um outro item também que a gente tem visto muito, às vezes os clientes até ligam perguntando, nós estamos diante de um ato de força maior, não é? Então, a pandemia é um fator externo, as empresas não têm culpa sobre isso, e aí elas estão agora em dificuldade para honrar com seus compromissos. E temos recebido algumas perguntas no sentido de aplicar rescisões, que sejam rescisões com redução das verbas rescisórias, com utilização desse recurso da CLT. E eu quero aqui também, né, deixar esse alerta com os colegas, nós não podemos incentivar essa tomada de decisão. Existe um ponto de atenção aí. As empresas, neste momento, elas estão com as atividades paralisadas. Não significa que elas estejam com as atividades extintas, que é o que diz lá na CLT, quando faz a previsão sobre indenizações aplicadas com reduções nos custos, não é? Diante de um fato de força maior. Então, precisa estudar. Não estou dizendo que não tenha caso que talvez possa, sim, aplicar, mas precisa ser estudado. Não podemos deixar que o nosso cliente ouça uma notícia dessa no rádio, ouça uma notícia na televisão
e traga isso para dentro das empresas, sem que nós estejamos acompanhando, sem que nós estejamos orientando-o da maneira correta. Então, na área trabalhista, é um ponto de grande atenção. Não podemos, devemos evitar, pelo menos, né, que o nosso cliente incorra na criação, na formação de um passivo, na formação aí de possíveis reclamações trabalhistas, no momento em que a gente nem sabe como será a retomada da economia. Nós não temos como prever isso hoje. Nenhum economista hoje tem como nos falar como será a retomada. Não sabemos nem quando e nem como se dará. Então, realmente, não podemos deixar, né, ou pelo menos devemos orientar, para que o nosso cliente não seja surpreendido por um passivo. E outro ponto também de grande atenção, nas negociações bancárias, financeiras, nós precisamos também orientar nossos clientes. É um ponto de desenvolvimento, talvez, para muitos de nós contadores. A matemática financeira, ela é um desafio para nós nessa hora, porque nós vemos muitos clientes fazendo renegociações bancárias. Eles estão sendo, às vezes, até chamados, os 5 maiores bancos do Brasil, estão postergando também as parcelas de financiamentos, de parcelamentos, né? E chamam as empresas para renegociações. Nós, contadores, precisamos apoiar, nós precisamos deixar claro para o empresário pontos de estudo, como? É muito comum o cliente receber uma proposta, olha, você não está dando conta de pagar esse financiamento. Nós vamos propor para você um alongamento de prazo. Nós alongaremos o prazo, renegocia o contrato, e aí há um refazimento também de todo o cálculo. Em relação ao valor principal, há um novo cálculo das taxas. Então, nesse momento, nós precisamos ajudá-lo a entender qual, de fato, é a taxa que ele está assumindo na renegociação. Nós não podemos deixar que o empresário faça renegociações somente com o intuito de ganhar fôlego agora, ele ganha fôlego ali no fluxo, mas aquele valor vai surgir ao longo prazo ali, novamente no fluxo, como uma obrigação a pagar. E quando nós passarmos por este período, nós teremos as empresas saindo desse momento da pandemia, aí nós teremos uma retomada, que já disse, não sabemos como será, e aí nós teremos aquele compromisso de honrar com as obrigações do dia, não é? Com o giro normal da empresa, e teremos que trazer para o nosso fluxo essas obrigações que ainda não foram quitadas. Então, isso também vai elevar a nossa necessidade de capital de giro. Então, mesmo que as empresas retomem, que o mercado volte, que a economia aqueça rapidamente, mas a empresa não voltará no ponto que ela entrou nesse momento de crise. Algumas que já estavam endividadas, mais atenção ainda, e para aquelas que mesmo não tinham dívidas, mas que agora passam por esse momento, na hora que nós retomarmos lá na frente, nós teremos que honrar com tudo aquilo que foi adiado ou postergado. Então, é muito importante estudar com muita calma essas taxas. Nós não podemos deixar que o cliente, às vezes até pela pressão mesmo, né, porque ele se vê ali, às vezes a pessoa que tem isso como um valor, honrar com seus compromissos, temos, graças a Deus, muitos clientes assim, né? E eles têm a preocupação de honrar com seus compromissos, mantê-los em dia, e, às vezes, até por pressão, fecham negociações totalmente assim, sem estudo, totalmente sem que haja um planejamento efetivo, sem que haja uma clareza de qual foi a taxa, de fato, assumida naquela renegociação. Então, nós temos que ser profissionais também atentos à matemática financeira nessa hora. E devemos, então, nas renegociações com fornecedores, também precisamos estar atentos com isso. Muito cuidado com o prazo que foi conseguido, mas em qual custo incorreu esse dinheiro, não é? Qual a taxa de juros, quais os valores de juros vão aparecer aí na sequência e que deverão também ser honrados. É isso. Nós estamos, então, em uma fase de
gerenciar resultados. Nós precisamos fazer gerenciamento por resultados, gerenciamento focado em metas. E é tão interessante que, quando a gente trabalha com fluxo, junto com o nosso cliente, nós vamos automaticamente forçá-lo a determinar metas. Porque, quando você deixa claro para ele um período de dificuldade ou incapacidade financeira, nós estamos ali delimitando, desenhando metas com o nosso cliente. E isso é estratégico, isso é muito importante e é muito valioso nesse momento. Eu quero convidar vocês, junto com seus clientes, quero convidar também os empresários contábeis, neste momento, a refazerem os seus fluxos de caixa. Vamos refazer, com base nessas dicas que nós demos aqui, com base em grandes outras dicas também, que estão aí agora, grandes estudos, né? Muitas lives disponíveis, que têm sido de grande valia para nós, contadores, nesse momento. Vamos aproveitar e vamos incentivar nosso cliente a fazer novamente seus fluxos de caixa. Vamos refazer com toda a cautela, com toda a atenção, evitando permitir ou evitando que essas empresas, logo quando passar esse período, caiam em um momento que não foi delimitado, que não foi ali, no mínimo, projetado, com a maior margem de segurança possível. Estamos realmente vivendo momentos de mudança. A mudança, ela já chegou, e ela já tinha chegado antes da pandemia. Na verdade, nós vivemos momentos de mudança. Nós, pelo menos, profissionais da área contábil, estamos aí nos últimos 10 anos vivendo muitas mudanças. São mudanças muito interessantes, são mudanças oportunas para nós. O profissional contábil, eu vejo que ele tem sido muito valorizado, né? Mas é preciso se reinventar, é preciso redescobrir novas áreas de trabalho, é preciso que nós consigamos, de fato, desenvolver novos espaços, novas áreas de desenvolvimento e busquemos, sim, contribuir com as empresas para que elas possam ter saúde financeira. Nós precisamos cuidar das empresas nesse momento e fazer com que atravessemos este momento. Se contribuímos com as empresas, automaticamente estamos contribuindo também com a economia do país. E isso, com certeza, é um benefício, é uma ajuda que retornará para todos nós, como todo bem praticado. É esse meu recado. Agradeço a todos. Quero deixar um abraço. Torcemos para que esse momento passe o mais rápido possível. E fiquem em casa.